Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes e nós estamos na temporada de férias do Pode Ser Pauta e eu trouxe uma convidada muito especial de uma série de lives que eu fiz pelo Brasil ano passado. Semana passada a gente já teve a Andréa Salles de Brasília e essa semana é a Kelly Juriatti, que é minha colega de faculdade lá da Unicinos e também minha grande parceira em Porto Alegre. A gente sempre faz muitas coisas juntas, clientes, a gente troca e ela tem uma experiência incrível lá com clientes, ela atende startups, ela atende também a área de turismo, de Gramado, Canyon. Então ela tem uma grande expertise e ela também é uma pessoa que fala diretamente e é uma pessoa que veio de redação. Então, Kelly, seja bem-vinda a esse podcast. Espero que você dê muitas dicas para o pessoal que está aqui nos escutando. Ó, sua homenagem, amiga. Ó, a música. Baixo astral. Ai, que bom. Só assim pra gente se ver, hein, Kelly? Que tristeza, né? Queria que você se apresentasse brevemente para saber, assim, a gente já tem uma relação longa, a gente fez faculdade junto, se formou junto, então a gente tem uma história de, né, e a gente sempre mantém contato, a gente é parceira, então essa questão de entender um pouco a cada região é muito importante. Eu falei com uma outra colega também de Recife, e eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho desde quando você trabalha com assessoria de imprensa, como é que, Sim. desde quando você está com a agência e tudo mais. Bom, meu nome é Kelly Juriatti, sou jornalista, tenho aí mais de 20 anos de jornalismo aí, né? Desde a época de estudante, enfim. Entrei na faculdade em 96, me formei em 2001, né? Na Unicinos, que é a universidade onde eu conheci a Cris Moraes, né? Tive uma carreira de mais ou menos 13, 14 anos como repórter, né? Então eu trabalhei realmente do outro lado do balcão, então eu sei muito bem, por experiência, assim, o que o assessor de imprensa faz por quem está na redação e qual é o perfil de assessor de imprensa que Dá certo. o que eu gostaria de ser um dia, né? Eu digo assim que eu sou uma assessora de imprensa low profile, eu apareço pouco, né? Me relaciono muito, né? Isso é outra história, né? Relacionamento é diferente de networking, depois a gente até pode falar sobre isso, mas eu sou uma pessoa de bastidor e então eu entro em contato com a turma, né? Sempre quando eu tenho uma pauta para cada um, não fico amolando e mandando tudo para mandar volume, né? Enfim, então eu trabalhei nos veículos do Grupo Sinos, Jornal Diário de Canoas, Jornal Vale dos Sinos, Jornal NH, revista Lançamentos. Trabalhei depois nesse período que foi muito dedicado na época da revista com o segmento do couro e do calçado. Daí eu me especializei bastante no segmento da moda como repórter. Daí eu trabalhei depois no Uzi Fashion, que hoje é uma empresa que foi adquirida pelo WGSN, que é o maior portal de mega tendências, né? Que hoje elas não são mais como eram, enfim. Depois disso eu fui trabalhar numa editora de várias revistas. Então, naquela época eu fazia a revista da Panvel, a revista das lojas Pompeia, e trabalhava numa revista de estilo de vida que estava dentro da agência, que se chama Versátil. A Versátil daí se foi para São Paulo, daí eu trabalhei como subeditora um tempão também para o editor que ficava em Mesmo, São não Paulo. lembrava, nem lembrava que você teve essa trabalho no Daí Versátil. tinha uma época assim que eu ia para fazer fechamento em São Paulo, uma vez a cada 2 meses, enfim. Essa foi uma época que eu viajei bastante, então eu tive daí uma outra vivência, uma vivência de edições, não, perdão, editorias de lifestyle, né? Então eu fiquei sempre nesses assuntos soft, assim, o tipo de jornalismo que eu prefiro. Você Eu não esqueci. pega os pepinos que eu pego aqui, né? O meu primeiro trabalho, esqueci de dizer, foi no caderno de gastronomia da Zero Hora. Então, assim, eu também sou muito encantada por essa área da gastronomia, enfim. Então, em 2012, saí dessa editora, que era a Jornale, que fazia todas essas revistas, continuei com a Versátil como cliente, daí na área de produção de conteúdo digital, e comecei a atender clientes de assessoria de imprensa diretamente. Daí eu abri o QG de estilo na época, que era uma assessoria de imprensa com vários clientes de lifestyle e moda.
E mais recentemente, daí mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, ele se tornou QG Comunica, numa iniciativa muito legal da minha ex-sócia de rever a marca, a Fabiane Madeira, que também estudou conosco, né? Uhum. E foi muito legal, assim, muita gratidão, porque Não. realmente os clientes foram migrando, né? Foram trocando de nicho e a gente foi se adaptando, né? Mas eu nunca peguei, como assessora de imprensa, assuntos duros, assim. Se amanhã ou depois viesse para mim uma empresa de armas, uma empresa de parafuso, uma transportadora, eu não saberia atender. Mas mais Ah, recente. você fala isso, mas não existe, né? A gente fala, quando eu peguei aqui uma indústria de cápsulas indiana, eu falei, não, gente. E a gente, nossa, virou case, sabe? Tem uma coisa que eu acho muito importante, né, Kelly, que você deve ter a mesma coisa, a gente tem que ter os valores muito firmes, assim, se tem gente que, assim, quer começar a empreender, quer trabalhar como assessora de imprensa, quer montar sua agência e tal, tem que entender que você tem que ter um fit com o cliente, eu falo isso, porque eu tive um cliente que eu comecei a atender porque tinha uma capilaridade, assim, parecido com o que a gente atendia, que era um app, mas não deu pra gente atender, porque não tinha fit, não dava, não tenho condição. Eu falo, como você disse, eu não tenho condição de atender uma empresa de armas, uma empresa de fumo. Então, assim, tem que entender que tem um fit. Você tem. Uma coisa é um desafio. Quando eu pego um assunto, às vezes um livro, uma coisa muito árida, que eu falo, meu, é um desafio. É um desafio. Agora, quando não tem fit, você tem que saber que algumas coisas você vai ter mais facilidade. Eu, para mim, sempre foi mercado financeiro, né? Eu saí do mercado financeiro, eu já vim do mercado. Antes de jornalismo, eu era do comércio exterior, então eu fui para o mercado financeiro fazer economia. Então, isso era para mim muito mais fácil. E até hoje é mais fácil. Eu sempre olho para o negócio, né? Eu comecei a atender startups em 2020, o ano da pandemia, e também foi um desafio. E hoje, nossa, é um É segmento que super eu legal, né? amo atender, porque É, são pessoas que entendem de cara o papel da assessoria de imprensa. Eles sabem que eles sim, têm que valorar a marca deles, inclusive para aproximar investidores. Então, eles muito sim. rapidamente eles passam a investir em É. assessoria de imprensa. Então, foi excelente, assim. Cada vez mais eu tenho trabalhado com esse pessoal de inovação, porque é muito inspirador. Muito É. inspirador. Não, tecnologia, muita gente me dizia, ah, não, nunca atendi tecnologia, não vou atender. Gente, tecnologia, né, e a startup, você trabalha vários nichos, porque você trabalha o segmento da pessoa. Você já me indicou um cliente, lembra aquela vez os meninos que faziam o plantário? Era um Aham, trabalho, você tinha feito aí um trabalho para eles, daí eu fiz aqui em São Paulo, então assim, é sim. super legal, porque você consegue entrar no nicho, que era arquitetura, mas você entra em tecnologia, entra em empreendedorismo, então funciona muito bem, né? Bem Isso aí. legal. Isso aí. Então, E me essa é a Kelly conta, Juriatti, esse é o QG Comunica. ai, show de bola. Ô, Kelly, e assim, hoje você acha que o mercado, você acaba atendendo também nacional, né? Mas como que tá o mercado, assim, para o mercado de assessoria de imprensa aí no Sul, a questão de veículos também que foi mudando, né? Bom, assim, o assessor de imprensa aqui local, se ele ficar focado naquilo que se trabalhava 10 anos atrás, quando eu abri o escritório, tá quebrado, né? Hoje nosso trabalho é 60% influenciadores digitais e ambientes digitais, essa comunicação assim mais 2.0 e Uhum, 40% a imprensa tradicional. A imprensa tradicional tem um peso, ela não vai deixar de existir. Ela está se reinventando um pouco lentamente, mas está, né? Hoje eu vejo com todos os clientes que é melhor sair no digital de uma grande revista, muitas vezes, do que sair no impresso. O impresso é sim. para mostrar para a família, né? Ai, olha Uhum. aqui, eu tô na revista tal. Mas de verdade, o que vai te atingir uma É, parcela maior de pessoas orgânico, é o orgânico, digital, né? exatamente. Então, assim, eu fui modernizando a assessoria de imprensa, eu fazer dessa forma, né? Entrando no mailing digital. Tudo tendo esse mailing e o cliente tendo esse entendimento que hoje a gente precisa modernizar a comunicação e não ficar extremamente tradicional no impresso na imprensa antiga, enfim, a imprensa tradicional, tu consegue fazer um bom Uhum, trabalho. Tem uhum, bastante gente que precisa de assessoria de imprensa e que sim. não sabe que precisa, né? Ou que Uhum, acha que faz sozinho, principalmente com influenciadores digitais, tem muita gente que acha que faz sozinho, se quebra bastante, porque tem todo um jeito de fazer assessoria de imprensa com influenciador digital, uhum, toda uma ética, que a gente tem que impor essa ética como assessor, né? Eu faço contratos com os
clientes e os influenciadores digitais. É uma das coisas Certíssimo, que eu né? faço. Eu não entendo ainda como tem grandes marcas que não fazem isso. Assim, é inacreditável A achar que vai gente, investir em algo e não tem retorno, né? Porque não tem a gente combinado. faz o contrato para formalizar quando tem cachê, né? Quando é Uhum. um trabalho pago para o Sim, sim, influenciador, né? sim. E daí faz esse trabalho de conseguir mostrar para o influenciador que tu é interveniente, que tem regras ali a serem cumpridas. E liberdades que devem ser dadas também, né? Que é Uhum. poder fazer com que o influenciador se expresse dentro do seu universo para atingir também a sua audiência, né? Não dá para colocar o influenciador numa forma, né? Uhum. Então, assim, hoje a gente tem observado com a pandemia que muita gente que não estava 100% digitalizada sofreu muito. Daí, quando fala muita gente, muitos clientes, muitos Uhum. empresários, muitos prestadores de serviço. E daí tiveram que correr atrás da máquina. A Uhum. gente também ajudou essas pessoas de certa forma dentro do que era possível. E depois disso a gente vem galgando aí um espaço, né? A gente passou a atender atualmente mais o segmento do turismo. Mas, Não, enfim, lindo. é muito maluco isso, se a gente for pensar em termos de mercado, que foi a tua pergunta, que quando eu Sim. comecei a atender algumas dessas empresas foi no ano da pandemia, que não tinha um movimento, não Não tinha podiam muita receber gente. Mas a pessoas. maior necessidade, a maior necessidade, eu acho que de trabalhar a marca, né? De não ser esquecido, porque essas empresas estão mais preparadas quando o mercado voltou. Porque não adianta, muita gente assim, né, que eu acho que chega às vezes cliente e fala, quero do dia para noite. O trabalho de assessoria de imprensa, ele não é do dia para noite, ele é construído, né? A gente tem mais aqui, tem mais uma dona de agência aqui também, a Cecília. A gente sabe que é um processo de construção. Não adianta chegar e falar, eu quero trabalhar 6 meses. 6 meses, às vezes, a gente está colhendo lá no quarto, quinto mês o resultado, né? Às vezes chegam pessoas que querem contratar a gente para 1 mês, 3 meses, e eu falo, É, não quero te enganar, mas tu não vai ter resultado, né? é, Enfim. é. Então é complexo, mas a gente vê assim uma retomada muito bacana. Acho que o mercado está aquecido porque nunca foi tão importante se relacionar com o influenciador digital de uma maneira profissional. A gente tá fazendo esse bound já tem um bom tempo. Eu acho que mais ou menos 6 anos a gente vem tratando o influenciador digital como um canal de comunicação com uma seriedade, né? Com um jogo de ganha-ganha, né? E nesse período muitas coisas mudaram, né? Hoje, por exemplo, eu não acredito mais na coisa de enviados, sabe? A Uhum. gente faz, mas faz para uma quantidade bem menor de pessoas e de uma forma que a gente prepara o cliente que nem todo mundo vai postar como ele gostaria. Sim, mas é Entende? Porque é assim, como a imprensa. tu tá mandando um material para uma pessoa avaliar. Uma Sim. vez todo mundo achava que isso era assessoria de imprensa. Eu, inclusive, a gente esperava esse resultado. E hoje não. Hoje o resultado com o influenciador digital é quando tu pensa uma ação com ele, de preferência com ele propondo coisas. Isso Aí é um é trabalho qualquer bem de PR, influenciador que digital que faz. a gente fala muito aqui que a gente tem um aplicativo de relacionamento que a gente atende, que eu já até te pedi algumas vezes Ai, ajuda. o Inner Circle, adoro. Então, tu sabe que a gente conseguiu agora uma pauta no Dia dos Namorados, a gente virou parceiros do Papo Hot aí do Sul, que a Ah, que Ianca, da minha equipe, legal. falou contato, foi muito legal. Então, assim, a gente trabalha o regional, mas tem que entender, né, que o valor que tem para aquela região. Foi uma coisa que a gente falou bastante em Recife, porque você tem aí influenciadoras que eu ainda não conheço e que, de repente, pode ser um super canal para algum cliente, né? Então, só quem está vivenciando ali que conhece realmente o que pode ser legal, Então, né? a criação da notícia pelo influenciador digital, que é, na verdade, um filtro que ele faz para quem segue ele, depende disso. Então, a gente dá esse espaço dele escolher o que ele quer e falar sobre o que ele acha legal, filtrar a informação e atingir lá um público muito qualificado, né? E hoje também, é como uma vez eram as tiragens de A mídia de listas. massa. Você lembra? A mídia de massa, como que você sabe que você vai atingir teu público, né? É tão aleatório, né? Mas faz Hoje parte. isso é muito interessante, eu vejo da seguinte forma, né? Então, o influenciador digital, para mim, como assessora de imprensa, o de milhões, ele traz um número X de audiência nova para o cliente, aumenta e infla perfis, mas muitas vezes ele só alcança números. Fato.
né? O Resultado. influenciador digital menor, que é o nano ou micro influenciador, até 100 mil seguidores, esse é aquele que traz um público com alta aderência. Então, eu tenho sempre tentado mostrar isso para os clientes, como lá atrás eu tentava mostrar, olha, vamos investir em influenciador. E eles olhavam atravessado, preferiam uma nota na imprensa. Então, o pessoal já chegou nesse nível hoje de entender que precisa, mas agora a gente está tentando assim, virar outra chavinha, que é essa chavinha de que é melhor o influenciador menor, que vai trazer uma audiência qualificada que vai vir a consumir o teu produto. E do outro lado, o impresso, eu costumo dizer que ele é o creme do creme, né? Que se fala no francês, né? Creme de la creme. Por um lado, tá? E eu quero mostrar esse ponto de vista para vocês. No meu segmento, que é mais turismo, enfim, estilo de vida, né? O que é uma mulher que tem R$ 30 para comprar uma revista, que tá, o custo de um livro, tem. Não, eu comprei esse final de semana que eu tava na praia, comprei a Vogue Casa, comprei não sei o quê, porque, né? E daí eu falei, meu Deus, eu gastei R$ 110 em 3 revistas. Então, essa mulher que para ler essa revista, ela tem o dinheiro de comprar essa revista e ela tem algo mais caro que o dinheiro, ela tem o tempo. Então, assim, é isso que eu digo que a imprensa tem que enxergar como negócio, porque eu tenho uma cabeça muito empreendedora, coisa que eu fui descobrir tarde na vida, mas tem. Essa mulher, ela é muito certeira como cliente, tu entendeu? Tá lá e atingir essa mulher porque ela tá ali dedicada ali, ela não tá flopando no celular, né? Então, assim, é uma audiência qualificada. Então, assim, acho o digital incrível, o digital reverte muito para os clientes, mas a revista, nossa, ainda é um filezão, no sentido de que a pessoa para ler aquilo e tem a grana de comprar a revista. Enxergo as coisas assim, nesses dois momentos. O digital tem a questão de gerar para o cliente um link externo, isso pouca gente sabe, né? A gente explica isso para os clientes também. O que é o link externo? Quando tu é citado numa matéria digital e tem um hiperlink que vai para o teu site, o que é de raro alguma forma, na imprensa convencional, raro se não coloca, sai, né? não sai. Mas às vezes nos bons blogs dos bons influenciadores tem isso, né? O Google te enxerga de outra forma, né? Então, assim, tu pode injetar uma grana. É o backlink, né? É o backlink que se fala. Isso né? aí. Tu pode injetar uma grana fenomenal com AdWords, né? Mas se o teu site tem conteúdo nele, o resultado é maior. E se o teu site é linkado em outro site, então eu brinco dizendo que é o fermento do pão da internet, né? Então, trabalhar para que isso aconteça, né? Que tu seja citado pelos outros. No fim das contas, ser citado pelos outros, tanto no impresso como no digital, é reputação, né? É reputação, é recomendação, é reputação, é isso aí, é o nosso trabalho. É o que a gente faz, né, no frigir dos ovos, né? O que a gente faz, como bem que a Fábia abriu a empresa dela, que se chama F Reputação. Reputação realmente é o que mais importa, e no final das contas é o que a gente faz, é um intangível, né? Eu sempre digo que o assessor de imprensa tem lá no fim do mês um relatório, né? Que ele consegue mostrar. Eu faço relatórios trimestrais, não faço relatórios mensais. Esse é eu e meus dogmas de empresa, né? Não, mas cada um tem o seu sistema. Eu falo que cada um tem que ter o seu sistema e entender, né? Como fala realmente. Mensal, às vezes, você está terminando um relatório, eu também, dependendo do cliente, a gente faz aqui bimestral, trimestral, porque assim. Não tem ainda uma métrica para você poder mostrar, né? Eu achei muito legal você estar tão adaptada assim. Eu confesso que assim, a gente brinca que eu falo assessora de imprensa raiz, e as pessoas acham que porque eu sou raiz, que eu falo que eu sou raiz. Na verdade, que eu sou raiz é porque eu nasci do raiz, mas eu tive que me converter e me adaptar, né? E eu tô aprendendo isso. Então, assim, todo dia eu aprendo. E eu aprendo muito, a gente brinca lá, que tem a brincadeira da Nutella, porque eu tenho uma assessora lá que é a Ianca, que é super Nutella, e a gente fala, eu aprendo muito com ela. Foi ela até que conseguiu o contato lá no Papo Hot e se tornou parceira com o aplicativo. Então, assim, eu acho que a gente tem que trocar, a gente tem que pensar que... Só que não esquecer. Tem gente que está entrando em assessoria e acha que é só ter criatividade e fazer ativação com o influenciador. Não é só isso, né? É como você falou, a reputação. É querer trabalhar a imprensa tradicional e saber... É isso que tu falou, o creme de la creme. Entender que se você vai mandar uma nota, né, Kelly, para uma colunista, tem que ter a cara dela, né? Eu falo assim, para mim, um exemplo... típico, porque eu não tô conhecendo tanto as colunistas daí agora, né? Mas aqui a gente tinha quando eu trabalhei, um Anselmo Góes, que é do Globo.
A gente sabe que se não tiver uma pitada de humor e não tiver uma cutucadinha, não adianta mandar para o Anselmo, sabe? Então é isso, pensar, analisar, olhar uma revista e pensar onde eu posso colocar meu cliente aqui, mas o que que eu preciso? Então isso é uma coisa que as pessoas precisam olhar também para a imprensa tradicional, como você disse, né? É muito importante também. Tem tudo. E o digital da imprensa tradicional, que eu acho assim, Funciona super. assim? É, não, sou consciente. Sair num Não site, tem. sei lá, de um Não tem. pequenas empresas, grandes negócios, uma baita dentro para o cliente. Sim, sim. É uma Com baita certeza. dentro. Então, tipo assim, às vezes eu digo assim, às vezes é melhor porque o cara consegue passar aquele link adiante, né? E essa é uma das É. coisas que eu sempre tento também falar com os clientes, Cris, minha forma de trabalho também. É dizer, ok, tu conseguiu uma inserção, como é que tu vai passar adiante isso para os seus colaboradores? Então, por exemplo, eu trabalho ali um B2B, como é que tu vai atingir também as pessoas que estão dentro ali, teus clientes internos, os teus clientes correntes, os teus prospects, porque a inserção na imprensa, ela é uma forma de mostrar que aquela empresa, ela investe em comunicação e está preocupada com todo mundo ao Sim. redor dela. Então eu sempre digo, olha, tem que ter uma news, tu tem que ter uma replicação mínima na tua rede social ou no teu site, né? Alguns clientes eu falo, olha, tu não tem como fazer um blog ainda porque tu não tá com recurso financeiro. Pega o release que eu mandei para todo mundo, mesmo sendo um release que já foi trabalhado, e coloca lá numa área No de blog, notícias. Tu tá com o LinkedIn parado, tá morto o teu LinkedIn, coloca o release lá. Não deixa de ser uma informação, né? Claro, depois da gente trabalhar o release com Deus, o mundo Sim, por favor, né? querubins, né? Não dá para o pessoal Deus. furar a própria assessoria de imprensa, né? Mas Cliente é uma informação gerada pela assessoria, é um resultado que deve ser replicado, né? Sabe que mandaram algumas perguntas, Kelly? E daí, assim, eu dei risada até quando eu vi, né? Porque, assim, uma delas era assim: é verdade que o pessoal do Sul é bairrista? Imagina, bem capaz. Bom, é bairrista e dependendo do lugar que tu entra, é mais ainda. Assim, eu tenho hoje um cliente que ele é nacional, que é a Urbia Parques, aqui no projeto dos Canyons Verdes, então eu atendo eles localmente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu tô o tempo inteiro traduzindo esse universo para eles, porque é preciso tradução, né? É preciso tradução desse universo. Não, é sotaque, a gente fala. Quando eu atendi a Expo Money, que era vários estados, você tem que falar com sotaque, gente. Senão, como é que você quer, né? Então, é lógico que eles vão valorizar uma empresa gaúcha. É lógico que eles vão querer falar com o executivo que fale o sotaque, né? É mesmo uma multinacional também. Quando você tem uma multinacional que não fala português, você vai ser na imprensa, é difícil, né? A gente tem que estar sempre colocando ali a questão cultural. A Poli disse, não é bairrista, é só melhor e tudo, sim. Eu brinco, Ai, meu Deus. Eu sou gaúcha que tô quase 20 anos em São Paulo. Então, assim, eu gosto, amo ir pra aí, mas é assim, tem gente que é bairrista e acha que é melhor em tudo porque nunca saiu daquele mundo também. Então, assim, vamos combinar aqui, né? Isso também. Isso a gente tem eu tenho essa autocrítica, tu tem essa autocrítica, algumas pessoas têm essa autocrítica como ser humano e como profissional, né? Às vezes chegam clientes que acham que aquele produto novo que eles têm, vai sair em tudo, é capa de tudo. Eu falei assim, não, vamos lá, vamos alinhar as expectativas, né? E tem coisas assim que realmente... Tem coisa muito boa, vamos confessar. Tem coisa muito boa. Né? Mas assim, vamos... Não é só a cerveja que não saia daí, né? Tem muito mais cerveja boa agora, né? Então, né? O case da Polar. Mas eu acho que assim, ó, a autocrítica é necessária. E assim, de uma forma macro, né? O Rio Grande do Sul se empobreceu de uma maneira geral, não é só economicamente, é educacionalmente, enfim. É muito profundo o empobrecimento do Rio Grande do Sul frente a outros estados do Sul também. Só que as pessoas têm que introjetar isso para, inclusive, exigir mudança disso, né? Então, o empresário enxergar isso e correr atrás. Hoje eu tenho clientes que são super envolvidos politicamente para justamente ver alguma mudança, porque estamos pobres. Nesse segmento do turismo que a gente tem de atrativo incrível, nacional, mundial,
e daí a gente fica, às vezes, restrito a ser o destino mais conhecido lá daquela serra romântica, maravilhosa. Não estou falando mal, mas tem muito mais que o Rio Grande do Sul tem a vender no turismo e fica assim, às vezes tu vai numa feira, todos os outros estados têm estandes de cair o queixo, às vezes estados que, claro, tem atrativo turístico, mas o nosso, naquele segmento, realmente é melhor. Não, E aí? agora virou top 10, né? Top 10 Gramado e tal, Canela. Então, assim, eu imagino que agora o trabalho, né, para você valorizou muito. Acho que deve ter muitas empresas querendo levar o evento para lá, porque virou, né? Não era, né? A gente conhece. Daí, assim, as pessoas me perguntam, eu falo, pô, quintal de casa, 100 quilômetros de Novo Hamburgo, tá louco? Pra gente é ir dar uma passeada. Pra gente é o Almoçar, né? quintal de casa e a gente tem que ter esse cuidado, porque justamente é muito valorizado por quem é de fora, né? Mas a gente tem que mostrar que existem outras coisas também. Enfim, é um trabalho educacional que o gaúcho tem que ter para consigo mesmo, de também valorizar o que a gente tem aqui e comunicar Sim, melhor. sim, sim. E isso Tinha um depende, trabalho. depende da política, tu entendeu? Depende da Enfim. política. Eu lembro que eu cheguei a fazer press trip lá para a Serra, para Pinto Bandeira, Bento Gonçalves Ai, Bernal. adoro Pinto Bandeira. Fui na Casa de Pedra, de Cachaça e tal, que eu fiz, que era um movimento de Porto Alegre, já das associações de turismo para a imprensa. E na época eu acho que eu estava fazendo pela revista Manhã, nem lembro, mas assim, eu já fiz alguns turismos aí. E uma vez também eu fiz pela Avianca, quando eu fui para Gramado, eu fiz uma matéria sobre aquela espaço de esqui lá, sabe? Esqui, esqueci o nome agora, interno Sim, lá, indoor. Então, assim, e as pessoas nunca tinham ouvido falar. Então, você o imagina, a Snowland. gente não... Snowland. Acho que a gente tem que melhorar. O melhor em tudo não tá melhor em tudo. Então, isso é um pouquinho de cada um, e às vezes é de alinhar essa expectativa. E não que a gente não mereça, a gente merece muito. As empresas daqui são feitas por pessoas incríveis, assim, ó. Não, tem Cada, histórias incríveis. cada Histórias incríveis. empreendedor, assim, que tá na sua luta individual ali para manter o negócio aberto, tá ali na sua luta individual de crescimento, de busca, né? Às vezes, um crescimento de mercado para outros estados, mas é uma luta sem fim, como todo empresário brasileiro. Daí, nesses assim, esses clientes que querem aparecer nacionalmente, quem me ajuda, quem me ajuda, quem me ajuda? Cris Moraes. Cris Moraes, eu sempre, quando vou fazer uma prospecção, eu digo, eu tenho um braço em São Paulo, Eu também falo, tem o braço do né? Sul, é isso aí. Porque tem uma mentira muito grande, infelizmente, de alguns colegas de trabalho que dizem que de Porto Alegre trabalha em imprensa nacional. Não é bem assim. Isso é um tanto quanto mentiroso. Porque os relacionamentos locais, eles são realmente nutridos há muito tempo e a miúde, como dizem, né? Não, e mesmo aqui, né, Kelly, aqui o mercado é muito grande. Então, assim, eu também, às vezes, teve um trabalho que eu fiz para uma outra colega de Santa Catarina, ela falou, olha, eu não tô com dificuldade nisso, eu acho que vocês podem me ajudar. Sim, mas às vezes é tão difícil aqui em São Paulo também. Então, assim, tem alguns que a gente tem. Por exemplo, o Valor Econômico sempre foi um veículo que eu sempre trabalhei para todos os clientes. Então, assim, se você me pedir, não sei se foi contigo que eu consegui indicar um cliente uma vez que estava com uma pauta. Ah, não, foi uma outra agência que eu falei, olha, tem uma pauta assim, assim, indiquei, ela conseguiu, ela me agradeceu e tal. Só que tem veículos, por exemplo, às vezes, que você não fala com tanta frequência e que tem uma rotatividade muito alta. Então, assim, você fala assim, olha, Cris, você conhece, você tem um relacionamento? Não, mas eu ainda vou abrir esse campo, entendeu? Acho que nosso trabalho é esse também, né? Tá acompanhando, tá abrindo, conhecer, né? E explorar. Mas realmente, quem tá mais perto é mais fácil, né? É mais Você também. fácil, conhece melhor, acompanha mais esses movimentos A das gente não redes consegue ler sociais. todos os veículos, né? Ler todos os Não, isso jornais. não existe, isso não existe. Há muito É, tempo isso não existe. não O que existe. existe é o assessor de imprensa ainda deitado na sua cama, confortável, às 6:30 da manhã, lá olhando os jornais nos aplicativos, assim, muito en passant, porque na verdade o ler o jornal, ele serve para a gente pensar em ideias de pautas. Foi isso. A Eu mim fiz um não é vídeo sobre só isso. ver o nome da pessoa, né? Não, eu fazia isso, assim, tipo, agora eu nem consigo mais com a rotina com as duas crianças, é o horário que eu levo pra escola e tal, então assim, não consigo mais fazer do jeito que eu fazia. Mas por isso que eu compro as revistas ainda, e agora tá chegando no jornal também, eu dou uma olhada e tal, mas é isso. Não vou conseguir ler, né? Você consegue dar uma olhada, tipo, qual é o teor? E daí tem uma pergunta aqui que o pessoal postaram duas perguntas que eu acho que são meio misturadas, mas assim, que tipo de pauta que mais tem saído no Sul, ou qual é o segredo para conquistar pautas no Sul? Então, acho que isso você pode comentar, né, Kelly? O que você acha hoje de editoria ou de assunto que você acha que mais entra na mídia tradicional? Aí vamos falar de veículo. Quem que a gente tem hoje, né?
veículos hoje, assim, que são de peso ainda estaduais de jornalismo. É ainda a Zero Hora, o Correio do Povo e o Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio é um jornal excelente, mas ele tem aí uma entrada Porto Alegre, região metropolitana, né? Zero Hora, porque é estadual e de peso, né? E o Correio do Povo, que é um que tem uma excelente inserção no interior do estado. E daí, localmente, existem excelentes jornais das capitais do interior, que eu digo. Gaúcho é bairrista, mas o paranaense é bairrista, o carioca é Mas bairrista. esses jornais E locais, eles têm um papel muito importante. E jornais grandes, Santa Maria tem 2 grandes jornais, Caxias do Sul tem um grande jornal, Rio Grande tem jornal menor, mas tem, Pelotas tem. Essas cidades, elas têm o seu jornalismo e é muito importante porque é aquele que as pessoas leem mesmo, né? E o gaúcho, ele tem um hábito de leitura, né, gente? Vamos combinar que, assim, a Feira do Livro e tudo, essa tradição da leitura do jornal é muito forte no interior, né? É verdade, acho que as pessoas têm um alto índice de leitura aqui, né? No estado. Eu não sei se é No só estado. É literatura também, enfim. Sim, Então, literatura. o que sai mais, eu acho, assim, hoje, gente, as editorias de economia estão muito boas, muito grandes, né? Falta ainda editorias que falem melhor de tecnologia. Hoje a gente só tem ali no Jornal do Comércio, que é a Patrícia Knebel, que faz esse mercado de startups. Ali, bem lembrado pela Fabi Bondan, que é o Grupo Sinos, que é gigantesco e atinge toda a região metropolitana e com certeza. imenso, imenso, né? A gente tem uma quantidade populacional muito grande no Vale dos Sinos e região metropolitana. Eu sou de Novo Hamburgo, né? Então o Jornal NH lá. Então, assim, a gente tem rádios excelentes no interior do estado, rádios muito boas. E daí, estadual, né? A gente tem aí a Rádio Gaúcha, né? A Rádio Guaíba. Mas daí eu te digo que são rádios excessivamente focadas em futebol e política, assim. Não temos. Eu acabo escutando a Band News local, que acho que é, para mim, a mais informativa. Acho que a televisão temos todas, né? Record RS, SBT Rio Grande, Band RS, e aqui a retransmissora da Globo, né? Que é a RBS TV, e alguns canais locais. Eu gosto muito da RDC TV, que é um canal local. E a gente muitas vezes acaba passando para o cliente isso. Olha, tá na tua hora de investir em publicidade, Nossa, né? eu levei tanto cliente na TV Com, tem ainda não? Não, uma pena. A TV Com era maravilhosa. Uma pena. Nossa, eu levei muito cliente. Eu fiz muito Bom Dia e TV Com. Eu fazia morro lá, fazia vários. Quando eu fazia Expo Money, eu levava em vários Bom Dias. Era muito legal, né? Não, infelizmente não. A gente carece disso. Mas hoje a RDC TV é uma TV bem local, Legal. bem de Porto Alegre, né? Então, a revista que eu mais respeito, assim, em termos de business é a revista Amanhã. E daí revista de estilo de vida e revistas locais tem por tudo. De Lajeado a, sei lá, Chuí, tem revista também. Tinha uma revista muito boa, porque agora tem aqui o Bourbon, né? Agora não, já tem bastante tempo, né? Mas tinha uma revista muito legal do Zafari também, eles fazem ainda. Infelizmente, hoje ela tá só digital, né? Quem edita era a Milene Leal, até a Ana Guerra, que tá aqui na live, é uma das colaboradoras da revista, mas hoje ela tá só digital. Aí eu digo, infelizmente, porque, nossa, era uma revista com uma capa de gastronomia de cair pra trás, né? Isso, de gastronomia. E aqui em São Paulo eu cheguei a pegar, eles distribuíam aqui, né? E era muito legal. Maravilhosa. Mas, enfim, tem que entender que o papel tá caro e o mundo tá indo para outro caminho, né? Ela segue sendo produzida, é um conteúdo que é um filé feito por pessoas maravilhosas, assim, com muito bom gosto, para justamente atingir aquele público ali, né? Que é um público top, né? Agora, Kelly, me conta, que a gente está conversando aqui, me conta como foi, então, esse teu trabalho, porque eu me lembro quando você começou a atender esse cliente lá dos Canyons, e até chegar no Jornal Nacional, e como é que foi esses altos e baixos que você falou, muito frio, e essa pauta, para a gente entender um pouquinho. Essa história é muito legal, e vou contar do ponto de vista do QG Comunica e também do Marco Mato, que é o nosso guri do tempo, que é um querido. Acho muito massa, porque sempre teve muita mulher no tempo, que eu acho muito legal. Uma delas é um amor, que hoje está no SBT, que é a Bruna Colossi, né? Muitas mulheres incríveis, mas é legal ter o guri do tempo também.
Então, conseguimos, a pedido do Marco, e a gente conseguiu desenvolver operacionalmente uma extensão, um sinal muito bom de internet até o primeiro mirante dos canyons lá no Itambezinho, tá? Que as Lá pessoas normalmente nem sabem que existe, né? Mas é os lindo. parques, assim, eles estão hoje numa área muito grande, que é a área do Geoparque, Caminhos dos Canyons do Sul, o que é um parque formado um consórcio de 7 municípios, né? Então, acabamos de receber esse agraciamento da Unesco e entramos num roteiro mundial de geoparques, né? Olha que Mas legal. os cânions ainda tem muito turista estrangeiro, muito turista de todo o Brasil, mas as pessoas chegam lá por acaso. Então, a gente tem um longo trabalho pela frente. Mas, enfim, a gente tinha um ciclone em vista no mar, que ia deixar o tempo extremamente tenso em todo o estado, né? As pessoas, a gente não teve, tem aula nas escolas, tudo. As pessoas realmente se trancaram em casa, né? Porque era muito feia a situação e ele ia tocar toda essa região aqui de Porto Alegre, litoral, o que Foi maio agora, né? Foi maio, né? o que por conseguinte atingiria com muitos ventos lá os canyons, porque eles são muito altos, é uma região com 1 quilômetro e 100 de altitude, né? Daí conseguimos marcar o Marco Maxi lá. E a internet estava bombando, era inacreditável. A gente ia fazer o primeiro ao vivo de lá. Tudo pronto, 20 minutos antes de entrar, cai a luz. Caiu o sinal. Caiu. E assim, só quem teve lá já sabe como é longe de tudo, né? Bom, eu não estava junto, né? Dessa vez estava o Renan Pacheco, que é o nosso nome da comunicação que fica lá dentro da Urbia Canyons Verdes, né? Ele estava acompanhando. Foi correndo, o Marco Matos entrou num carro, deve ter sido assim, como a gente diz aqui, sebo na canela, e ele parou numa beira de estrada para fazer o ao vivo dele. E daí depois ele foi rumo a Corucacas, que é uma pousada que fica lá, que é muito linda, tem um entorno, e ele terminou a participação dele lá, no ao vivo. Só que chegando lá, ele foi atacado amorosamente por 2 cães. Então ele virou meme naquele dia, que os cachorros estavam derrubando ele. E, bom, depois é só procurar Marco Matos ali, que vocês vão ver os cachorros ficaram famosos. Só que daí ele voltou para os canyons e fez a matéria. Depois disso tudo, terminou ao vivo, ele fez a matéria. Sim, essa matéria foi para o JN no mesmo dia, né? Não pôde ser um trecho do vivo, porque não teve o vivo, né? Uhum. E daí essa matéria foi ao ar de noite e foi também a primeira entrada ao vivo dele, perdão, a primeira matéria dele no Jornal Nacional. Fico pensando na cabeça desse repórter, que dia que ele teve, né? Eu liguei para ele depois, Tchê, tu tem noção do dia que tu teve? Primeiro deu uma baita cacaca. Não, depois, mas repórter é isso que assim, é isso que o assessor de imprensa tem que ter noção também, né, Kelly? Que a vida de repórter não é fácil, entendeu? Olha, né? E depois, no mesmo dia, ele virou meme. Foi um negócio assim, depois vocês procurem ele, virou meme, porque os cães foram um ataque de fofura, mas assim, eram 2 cães ovelheiros grandes, entendeu? E daí depois de noite lá, a matéria que ele fez dos canyons foi para Jornal Nacional. E foi muito legal porque a Urbia tinha saído no dia anterior com o Ibirapuera, né? A Urbia tem um planetário, o parque tem um planetário que a Urbia reformou integralmente, né? Então, a matéria foi do planetário e a gente brincou, olha só, mais um jornal nacional essa semana para a empresa, para o cliente, a gente pede música no Fantástico. Né? Olha que show, hein? Para te ver como, né? Olha o valor que vocês tiveram. Vocês estão aí no sul e conseguem placar nacional, né? Uma questão tão bacana. Foi demais mesmo. Parabéns. Como disse o Johnny, nossos canyons são demais e como eu falo também para as pessoas, eu conheço os canyons há 25 anos. A primeira vez que eu tive lá, eu tinha 18 aninhos. E aquela época, eu lembro que a gente foi até o Fortaleza. E não tinha nada. Para chegar em Cambará era estrada de chão. Então, para ir pro Fortaleza era estrada de pedra, né? E daí a gente foi até lá, que a gente pegou uma informação num posto de gasolina, que era o único. Hoje tem 3 postos em Cambará. Olha, nossa. E disse, olha, para onde é que é o Fortaleza? Ai, para lá. Essa é uma piada interna da família, né? Naquela direção. E era uma senhora atendendo a gente, né? Ah, e é bonito?
a resposta dela, para quem gosta de peral. Virou uma Peral, frase da família. Então, tipo assim, aquela região ainda tem muito a crescer. Isso era 25 anos atrás, né? Hoje é outra situação muito melhor, mas a gente acredita ainda no desenvolvimento extremo daquilo, porque a questão é que são os únicos cânions no mundo que tem uma vegetação de Mata Atlântica no Não, é meio lindo, deles. porque A gente tem um caminho pela frente muito legal para divulgar o turismo aqui, o Rio Grande do Sul, e o que a gente tem a oferecer, enfim. Muita coisa legal para fazer. Muito, muito bom saber de ti, dessa questão digital todas. Vamos ver se a gente consegue realmente se encontrar. E tem alguma coisa que eu não te perguntei? Acho que assim, uma coisa que talvez pudesse falar de mercado, para quem vai começar a trabalhar com assessoria de imprensa, ou quem quer atuar nessa área, né? O que você acha, Kelly, o perfil das pessoas, o que as pessoas têm que fazer, né? Ou como se preparar para trabalhar nisso, né? Bom, primeiro, na nossa época, eu detesto falar isso porque eu me sinto uma pessoa de agora, minha época é agora, mas ok. Na nossa época, aquela, havia um grande preconceito, né, para os jornalistas trabalhar com assessoria de imprensa como se fosse algo menor, né? E isso foi se desfazendo na minha cabeça também ao longo de anos, porque eu não achava menor, mas eu não via graça. Hoje eu adoro a minha vida com vários clientes, segmentos diferentes e sem rotina. Eu amo. Entende? E eu vejo a vida que é poder vender pauta, né? Eu sou uma pessoa que vende notícia. Essa é a minha sensação, né? Então, tenho muito prazer em fazer isso. Frequentemente, eu sou convidada pelos professores de graduação aqui de assessoria de imprensa para falar com os alunos, tá? Ainda na área do jornalismo tem um pouco essa visão, né? De que não é uma coisa tão legal. Mas sim, saem vários alunos que vão para assessoria de imprensa, quem sabe um pouco por acidente, quem sabe um pouco mais vocacionado, né? Os RPs, nossos colegas também, muitas pessoas saem para assessoria de imprensa e é um perfil maravilhoso, porque os clientes têm muito evento, muita dinâmica, a gente precisa de pessoas que resolvam as coisas e o povo é mais focado nessa questão do atendimento do que o próprio jornalista, que acaba tendo que se desenvolver no atendimento. Sim, a gente tem que aprender na prática, né? É isso, né? O RP, ele já sai melhor atendimento, digamos, de um cliente, né? Então, assim, o que é mais difícil? O mais difícil é saber precificar. Isso! Tem algo assim, olha, falei, meu a Deus gente do céu, sai da universidade sem a mínima noção de preço. Deixa eu... eu vou cobrar, né? Põe o dedo e vamos ver, né? Porque, gente, é muito difícil precificar. Ninguém explica como. A gente, com a experiência, vive um pouco isso ainda, mas mesmo sabendo, a gente entende muito mais, assim, de como cobrar conforme o tamanho do cliente, né? Conforme essa previsão de horas que tu vai te dedicar, né? Resolver. Ai, olha ali o Johnny. Meu sotaque é muito porto-alegrense. Nem tanto. Nem tanto. Tem muitas piores que eu. Não, tem pior, mas tem. Mas é bem. Então, é bem, assim. não é tão magro do Bonfa, mas é. Não, mas tem, é puxadinho. Mas, enfim, acho que é a coisa mais difícil é saber precificar para quem vai empreender. É muito difícil saber precificar. Acho que é a coisa mais complexa. Aprende, eu acho que batendo cabeça mesmo. A gente fala, tive prejuízo, não valeu a pena. Normalmente é isso que acontece, né? A gente leva mais, eu paguei para trabalhar, do que olha como eu lucrei. Eu lembro que assim que eu fiz um trabalho que foi, você falou de Las Vegas, foi um trabalho que eu fiz para os espanhóis. Uma associação de azeites de oliva da Espanha. Foi um trabalho incrível que, assim, tive muita dificuldade, sofri horrores, porque eles eram assim, eles achavam que eu tinha que levar todo mundo, né, para um evento sem pagar. Não existe isso, né? Não existe. E eu sofri horrores, mas eu ganhei dinheiro naquele evento. Eu lembro que eu fui para Las Vegas logo depois para o casamento de uma amiga minha, que ela ia casar em Las Vegas e não casou, uma gaúcha aí de Caxias, que ela sabe quem é. Fiquei brava. Daí eu gastei muito dinheiro, porque eu falava, eu mereço, porque sofri. Então, normalmente, assim, isso não acontece. Se eu ganhei o dinheiro, foi merecido mesmo. Mas, normalmente, a gente fala assim, nossa, eu devia ter cobrado melhor, eu tinha que ter precificado melhor. Então, assim, hoje eu já coloco, por exemplo, gerenciamento de crise. Eu já tive muita crise, né? Então, eu tenho um limite de crise nos meus contratos. Eu tenho 10 horas de gerenciamento de crise, que é fazer nota de esclarecimento, gerenciar alguma coisa, né?
Passou disso, é um orçamento à parte. Porque eu não trabalho final de semana, ninguém trabalha, né, gente? Que isso? Como você vai trabalhar sem ter um ônus? Não dá, né? Não Não tem dá. um bônus Eu organismo. falo muito isso, assim, que duas coisas que o aprendizado me trouxe, né? Nesses 10 anos de QG, tá? Primeiro, não existe fica e sobe. Então, Não, quando tu põe um FII baixo, para tu recuperar aquilo com o cliente, é uma nunca mais. quebradeira. E Nunca mais. essa coisa, não, vamos começar pequeno, vamos isso, vamos aquilo. Eu falo, não, eu tenho custos mínimos, custos básicos, eu tenho. E só cresce, né? Só O que eu cresce. ofereço tem valor inominável, né? É que nem tu falou, eu mereço. A gente merece a cada trabalho, não só aquele, amiga. Sim, Não sim, só sim. aquele, todos. Não, mas tem uns que a gente sofre demais, né? Você fala, meu Deus, Eu paguei sei. os meus pecados. Mas assim, os outros, essa é uma das coisas que, tipo, bate muito, assim. Tu tem que lembrar, ou então tu tem que já fazer aprendizado, aula para os colegas. No teu contrato, tu já estabelece que vai ter reajuste após o término, IPCA, IGPM, anota aí, pessoal. Tu entende? Senão tu não vê a cor do dinheiro. Tu não vê a cor do dinheiro, o cliente fica numa situação muito confortável, por mais que goste de ti, vê que tu tá dando couro ali, né? Porque E ninguém quer faz mais. nada. Dá o Ninguém couro e faz quer nada mais. para não. A gente não faz nada para o cliente para não ganhar indicação. A gente faz tudo. Então, a gente consegue clientes na indicação, então a gente trata todo mundo bem. Eu atendo todo mundo com a mesma energia. Eu não posso atender com menos energia o A, o B e o C e dar atenção só pro D. Então, assim, a entrega é a mesma. Né? Então, assim, façam isso, coloquem dentro dos contratos de vocês, reajuste automático, mensal, anual, trimestral, vocês que escolham, tá? Isso é muito importante, porque o FII não sobe numa conversa, né? Não, Primeira não coisa. sobe. E a segunda coisa é aprender a ler pessoas. É uma coisa que, graças a Deus, a experiência traz. O Outro dia envelhecimento. a experiência aqui não tem, eu falo que fiz 44 anos, tem que ter sua vantagem, né? Uma Tem que pessoa de ter mais de sua 40. vantagem, e tem, né? Então, ler pessoas, porque eu sempre brinco, isso é uma brincadeira interna, inside, né? Que é tipo assim, eu nunca vejo qual é o VR do cliente, né? O VR é o fator valor, né? Ali, vale Rivotril. Gostaria eu de enxergar qual é o VR daquele cliente para precificar, porque tem pessoas que tu vê Nossa, que, não. nossa, não vai bater o santo, ela vai te sugar toda a tua energia, ela vem com aquele Trabalha discurso. contra, né? Trabalha Na contra. verdade, são pessoas que acham que não precisam da gente, mas nos contratam, daí não contrata, tu entendeu? Se tu acha, tu faz sozinho, por que tu quer um assessor de imprensa e tu fica embatendo o conhecimento técnico dele o tempo inteiro? Uma vez eu li uma analogia, eu achei ela maravilhosa e eu passei a usá-la e em alguns casos funcionou, em outros não. Porque eu acho que são as analogias que melhor explicam para os clientes pouco experientes como a coisa funciona. Então, assim, qual foi? Assim, tipo, um diretor de uma empresa, o computador parou de funcionar, ele chama o cara da informática faz, ele confia e vira as costas. Tá confiado. Por que que a gente, quando fala que aquela estratégia é Eu falo, A, então, B, eu falo a C, mesma coisa pro cliente. Ou você não me contratou? escuta. Não Você me escuta. contratou? Porque eu sou especializada nisso, né? Então você tem que me ouvir. É isso mesmo. Quer fazer sua estratégia? Então faz. Eu tenho a mesma coisa. Eu adoro demitir um cliente também por causa disso. Adoro. Meninas, Eu brinco lá. tive Adoro. poucos clientes demitidos, e esse é um aprendizado que eu devo tomar aqui. Certas relações, quando estão caminhando para um fim, eu deveria terminá-las antes. Daí isso aqui fica aqui o meu calcanhar de Aquiles. Porque tem clientes que vão tomando a frente de um jeito um pouco teimoso, achando que aquilo funciona, e se amarram em relações diretas com jornalistas nocivas. E a gente canta a pedra e vai ter a hora que vem o boleto, né? Mas enfim. É complexo de explicar, mas assim, tu ficar muito amarrado numa pessoa de um veículo te fecha a porta de todos os outros, né? Então, assim, a gente tem que cuidar esses relacionamentos que o cliente toma direto às vezes, que depois ninguém mais quer ouvi-lo, já que ele diz tudo em primeira mão, sempre para a mesma pessoa. Então, tem coisa que a gente fala, senta e espera, meu bem, chega a hora que, né? Realmente. Mais algum aprendizado? Você falou dois. Que eu Era realmente acho bem esse que desafiador. chega uma hora que eu acho que tem que terminar o relacionamento antes, que o cliente não te ouve. Se fosse
um técnico, o famoso guri da informática viesse, ele escutaria, a gente não, né? A rede social dá essa sensação de que todo mundo sabe o que é comunicação. Porque ela te dá a sensação de que ela é sua, né? Tem pesquisas e pesquisas que mostram isso. A pessoa acha que o WhatsApp é dela, acha que o Instagram é dela, que o Facebook é dela. Não, você tem um perfil dentro de um negócio que você disse em algum momento, eu concordo, tá? E tu concorda com as regras daquela casa que tá alocada para ti e o dono do imóvel faz o que quer contigo. Só que daí as pessoas passam a acreditar que o que tá no WhatsApp é verdade, o que tá no Instagram é verdade, e de que é só elas escreverem para alguém que elas vão conseguir o que elas querem. Não é assim. Não funciona, não é. É uma coisa de relacionamento. Ai, Kelly, muito, muito obrigada. Adorei o papo. Ai, eu adorei. Você sabe? também. Vamos repetir, Amei. viu? Vamos repetir, que eu achei que foi ótimo. Você acabou de ouvir o podcast com a Kelly Juriatti, que é assessora de imprensa lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E a gente já teve uma outra convidada, que foi a Andrea Salles de Brasília. E ainda semana que vem temos mais uma rodada pelo Brasil para falar um pouco sobre como é a assessoria de imprensa em cada região. Vejam que tem coisas que são específicas de cada estado, mas que as boas práticas elas permanecem. A Kelly falou muito sobre isso. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, escute na sua plataforma de áudio preferida e não esquece de ouvir toda a primeira temporada, porque a gente logo está com uma segunda temporada muito especial e com novos convidados. Até a próxima!